E aí, galera da página e do canal Time Ciro Gomes, aqui é Paulo Henrique Faria para mais uma análise de conjuntura para vocês. Hoje eu vou falar sobre as muitas entrevistas e o posicionamento firme, cada vez mais forte e contundente de Ciro Gomes. Vou falar sobre as contradições petistas incríveis, elas não param de acontecer. E sobre também a recorrente trapalhada do governo Bolsonaro, né? É incrível. Mesmo no hospital, o cara e sua família não param de fazer pataquadas. Bom, antes de começar, inscreva aí no canal, curta, compartilhe, dê like, dislike, mostre pra galera nos grupos de Facebook, do WhatsApp, enfim, ajudem essa consciência política chegar até as pessoas, né, até a população. Bom, antes de falar, de adentrar ali as manchetes que eu dei, da análise de conjuntura hoje, 11 de setembro, é uma data emblemática por dois motivos. A primeira, óbvio, 11 de setembro de 2001, eu lembro bastante bem, eu estava saindo da escola na sétima série ainda, quando cheguei aqui em casa, ávido para assistir os desenhos que gostava, sobretudo Dragon Ball Z, e me deparei com aquele horror, né? Aquelas torres em chamas e pouco depois vieram abaixo. É óbvio, né, que é terrível, tem que se lamentar. Mais de 3 mil pessoas perderam a vida. E outro motivo que pouco se fala também dessa data, em específico 11 de setembro, é sobre o golpe lá no Chile. O infeliz golpe militar, né, de 11 de setembro de 1973, no qual tirou um dos melhores presidentes que tivemos na América Latina em toda a sua história, que é o Santiago Allende, né? Foi um ótimo político de esquerda, centro-esquerda, para dar lugar ao fascista ídolo da família Bolsonaro, Augusto Pinochet. Nunca é demais lembrar também que mais de 20 mil pessoas foram assassinadas por esse monstro, esse ultraliberal, né, que é referência aí para o Paulo Guedes. Enfim, a gente tem que lembrar esses dois momentos tristes para o continente americano e para o mundo, por que não? Certo? Então agora vamos aos comentários. Bom, eu começo falando sobre as últimas entrevistas do Ciro. Ontem ele deu uma ótima entrevista à CBN Nacional, né, lá no jornal da CBN segunda edição, que teve a presença do ótimo jornalista Kennedy Alencar. Ele foi muito incisivo, como sempre, com as contradições do PT. Ele chamou de boboca e percevejo o imbecil do 02, que é o Carlos Bolsonaro, né, pelas bobagens e, digamos, ameaça velada à democracia, que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, foi uma entrevista muito boa, rápida, ali por aproximadamente 20 minutos, mas que marcou posição, né, e que reverberou, como não poderia ser diferente, na grande mídia como um todo e, consequentemente, na internet. Ele também deu uma entrevista hoje de manhã aqui para uma rádio de Goiânia, difusora. Ele falou sobre essa questão do impeachment, que ele não concorda muito, apesar de bater fortemente nos erros grosseiros do governo Bolsonaro, que não param de vir à tona. Enfim, é isso. O Ciro ele está cada vez mais dando entrevistas, isso é bom. Isso tem que continuar. Fiquei sabendo também que ele gravou uma entrevista com o ótimo humorista e youtuber Maurício Meirelles, do qual sou muito fã, sempre assisto seus vídeos. Deve ser na segunda-feira que vem, fiquem ligados. Espero que o Rafinha Bassos, que é amigo do Maurício Meirelles, também siga o mesmo caminho. Pode ser que tenha aí um encontro entre o Ciro e o Felipe Neto, que é talvez o youtuber mais influente do Brasil. É um cara digno de aplauso pelo que fez lá na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Também vou falar mais no final sobre isso. Enfim, é isso. O Ciro está tendo cada vez mais destaque na mídia e na internet. Como nós da militância do PDT e do cirismo tanto pedimos, né? Ele está bem atuante também no seu perfil ali do Facebook, perfil oficial, ou na página mesmo,
também no seu Twitter. A assessoria do Ciro tá mandando bem e, lógico, o próprio Ciro é uma máquina, né? O cara não para, prestes a completar 62 anos, ele continua rodando o Brasil, continua dando inúmeras entrevistas, gravando muitos vídeos para a internet. Falando nisso, o Ciro também gravou hoje em São Paulo mais um Repare Bem, que deve sair amanhã, dia 12, por volta das 20 horas, no canal oficial dele, no YouTube. E ele gravou com o ótimo professor Marcos Barbieri, que é um dos grandes especialistas da indústria aeroespacial. Obviamente que o principal assunto desse bate-papo vai ser a venda da Embraer. Mais uma entrega do patrimônio nacional, que é já uma marca desse governo neoliberal e completamente antinacional de Jair Bolsonaro. Certo? Só para fechar aí essa pauta do Ciro, e já linkando com a próxima, que é sobre as contradições do PT, eu gostei também da entrevista da Marina Silva, que é declaradamente hoje uma aliada do Ciro e do PDT, né? A rede e o PDT são muito próximos, vocês devem ter acompanhado aí que essa dobradinha do André Figueiredo com o Randolfo Rodrigues, com o Cid Gomes, enfim. O PDT e a rede fizeram uma frente, estão encampando uma frente, com gente até do PSB e de outros partidos, no Congresso Nacional. Isso é muito bom, porque não podemos ficar a reboque do PT. A oposição não é sinônimo de PT, assim como também não é a esquerda e o campo democrático. Mas assim, o que me chamou atenção na entrevista da Marina foi que ela falou que em 2014 ela foi aí vítima de uma das principais campanhas de fake news, uma das primeiras campanhas de fake news nessa era mais recente da internet. E é verdade, eu lembro que em 2014 o seu João Santana, que ela até menciona, ele pegou pesado com a Marina, né? Ele mentiu descaradamente, né, com peças publicitárias, sobretudo na internet, né? Chegaram a fazer inúmeros perfis fakes, sites, blogs, para divulgar informações falsas contra a ex-ministra e ex-senadora. E ela fala que ficou muito chateada, e com razão, né? Talvez aí seja um dos motivos dela ter apoiado a Aécio. Óbvio que eu discordo dela, dessa posição dela de ter apoiado a Aécio no segundo turno, eu mesmo votei na Dilma, mas o PT não tem muita moral para falar de campanha difamatória em fake news, né? Porque eles já fizeram isso, né? É um pouco de hipocrisia, né? Você reclama da mamadeira de piroca e do kit gay, mas esquece do que fez lá em 2010 e principalmente em 2014 com a Marina. Não dá, né? Inclusive em 2018 também fizeram algo semelhante conosco, né? Com o Ciro Gomes. Eu estive na campanha, estive lá em São Paulo boa parte desse período e vi de perto, né, que os MAVs, que são os militantes virtuais pagos pelo PT, uns filiados, outros simpatizantes, enfim, eles atacam de forma coordenada tanto o Ciro Gomes hoje em dia quanto a Marina Silva nos últimos anos. E assim, é um absurdo, porque, por exemplo, o Glenn Greenwald, eu lembro bem, umas 2 semanas antes dele começar a revelar os absurdos da Vaza Jato, ele entrevistou o ex-presidente Lula e o cobrou pelos erros políticos, né, como não ter apoiado o Ciro Gomes e o PDT na campanha presidencial. E os petistas caíram matando em cima dele. É bom salientar que não são todos os petistas, são os fanáticos, né, são os maves. E pouco depois ele era idolatrado. Até pouco tempo atrás, até alguns dias atrás, o Felipe Neto, meu Deus, era trucidado por vários influenciadores digitais do PT. Eles o odiavam, o criticavam sempre, sem parar. E agora virou o herói dessa galera. Eu sempre tive um distanciamento do Felipe Neto, não acompanho os vídeos dele há muito tempo, sobretudo na parte cultural, que eu discordo de muita coisa que ele fala, mas ele tem sido uma importante voz, sobretudo no Twitter, né, de oposição mesmo. Ele está batendo fortemente nos absurdos do governo Bolsonaro. E ele é um cara que tem muita adesão aos jovens, né, aos adolescentes e jovens adultos. Isso é importante, a gente precisa estender a mão a essa galera, a gente precisa da força dessa galera. É isso que os petistas mais radicais não entendem, né? E, convenhamos, são hipócritas, né? Porque uma hora o cara é inimigo, outra ele é amigo. Por favor, né? Sejamos mais racionais, mais realistas
e mais corretos. E falando ainda sobre essas contradições do PT, semana passada vocês devem ter tomado ciência que teve um evento lá em São Paulo que chama Direitos Já, né, que é uma alusão à campanha legalista lá das diretas já nos anos 80. Enfim, são pessoas do campo progressista, né, o Ciro com o PDT, a Flávio Dino representando o PCdoB, a Marta Suplicy, que talvez vai entrar no PDT, já foi do PT, pessoas ali mais de centro-esquerda do PSDB, do PSD, enfim, são pessoas que estão preocupadas com os rumos que o país está tomando, né, e aí depende se você é de esquerda ou não, que estão se juntando contra esses ataques neofascistas do atual governo. Isso é muito bom, é uma frente ampla, porque é uma coisa que principalmente os petistas e os pissolistas não entendem. O Brasil não cabe só na esquerda, o Brasil é muito amplo, o povão está se lixando para a ideologia, certo? Então, o PT não fez questão de mandar representante. O ex-senador e atual vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, a quem eu já entrevistei, conversei, é um grande nome, ele foi o único nome de força do petismo que compareceu, né? Que fez questão de... Teve até o Noam Chomsky, que é um grande ideólogo da esquerda mundial. Mas assim, nos últimos dias eu vi petistas atacando o próprio, atacando obviamente o Ciro, como não poderia ser diferente. E achei legal que o The Intercept e o jornalismo Vando, eles se posicionaram, eles mostraram, ó, PT, e aí? Vocês não vão comparecer? O Lula livre, tudo bem, nós concordamos, achamos a prisão dele injusta, eu já falei aqui várias vezes sobre isso, mas não é uma pauta principal hoje. A pauta principal hoje é combater os absurdos que o governo Bolsonaro está impondo para a classe trabalhadora. Isso é um fato, né? Só que os petistas ficaram possessos, andaram xingando, vejam só o Noam Chomsky de velho decrépito, que ele é americano, não sabe nada do Brasil. É sempre assim, uma hora, se você fala bem do Lula e do PT, você é um grande aliado, você é um grande intelectual, na outra hora você é detonado, você não serve. É um absurdo, né? É um absurdo. E assim, o PT, eu estou reparando que alguns perfis estão sendo até suspensos, né? Teve uma garota aí que andou fazendo uma pesquisa e começou a ter um revertério. Ela também sempre devolvia com insultos e xingamentos e acabou tendo um perfil suspenso justamente. Mas é isso, o PT, pelo que eu tô, o núcleo duro, né, não falando, ele está se lixando para o país. É uma pena, porque é um partido muito importante e vai ser muito difícil em 2022 vencer a eleição se não tiver todo esse campo progressista de centro, até centro-direita e, obviamente, toda a esquerda junto. Não tem como. Pelo que está se desenhando, o Dória vai virar o favorito. Infelizmente. Falando em Dória, ele está surfando literalmente nessa onda bolsonarista, né? É o digno oportunista. O próprio Ciro até salientou isso ontem no seu perfil do Facebook. O Dória fica agora encampando essa palhaçada de ideologia de gênero. Não é ideologia de gênero, seu imbecil. É identidade de gênero. As pessoas não escolhem se você é homem ou mulher. As pessoas nascem dessa forma. Não é opção sexual, é orientação sexual. E esses livros são importantes para salientar isso para as crianças, para que elas não cresçam com a cabeça idiotizada, imbecilizada, retrógrada, como é a direita no nosso país. É isso, o Dória é um farsante, tome cuidado com esse cara. Você que aí tem um viés mais conservador, não acredite no que esse cara fala, se liga no que o Ciro Gomes sempre comenta sobre ele. E é isso, ele quer surfar, ele quer tomar a todo custo esses eleitores que já se decepcionaram com o Bolsonaro. Isso é muito claro para mim. E falando em conservadorismo, patético, né? Aquela ação de censura prévia do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. E saiu pela culatra, diga-se de passagem, né? Porque aquela HQ em específico da Marvel se esgotou muito rapidamente, e aí teve uma atitude digna de aplauso do youtuber Felipe Neto.
né? Ele fez questão de comprar aí mais de 14 mil livros com temáticas LGBTS, e distribuiu de maneira gratuita para as pessoas que foram até a Bienal do Rio de Janeiro, né? A Bienal que sofreu ataques de censura, ataques desse governo ridículo de Crivella. O cara, ao invés de preocupar com buracos e problemas estruturais do Rio de Janeiro, que não são poucos, diga-se de passagem, talvez seja a capital aí que mais demande cuidado, ele vai ficar preocupando com beijo entre dois personagens de HQ. Faça-me o favor, né? Essa onda conservadora da Universal, digamos assim, é um absurdo. Ela tem que ser combatida sempre, sempre. A cultura não pode ser cerceada, assim como o jornalismo, né, da qual eu faço parte. E é por isso mesmo que eu estou usando essa camisa aqui do Looney Tunes. Vocês devem acompanhar bem que o grande personagem da Looney Tunes, o Pernalonga, ele sempre beijou seus algozes, né, o Hortelino. Que é isso, desde os anos 40 eu cresci vendo esses desenhos que criticam o conservadorismo. O rock, o desenho, o humor não tem lugar para isso. Para fechar os meus comentários de hoje, vou falar, obviamente, sobre os absurdos aí da família Bolsonaro. Nos últimos dias foi a vez de novo do Carlos Bolsonaro, né, de ameaçar a democracia, de falar, olha, a gente não vai conseguir chegar naquilo que a gente prometeu por vias democráticas. Cala a boca, né, Carlos Bolsonaro? Vá ser vereador no Rio de Janeiro. Você não tem que dar palpite em porcaria alguma. O Eduardo Bolsonaro, né, que estava meio sumidinho, foi lá visitar o pai no hospital e se deixou, né, flagrar, se deixou tirar uma foto com uma arma na cintura, como se fosse um jagunço, né, um segurança. Ele não é segurança, ele é filho do presidente, mas para além disso ele é um deputado federal que está aí tentando ser baixou brasileiro nos Estados Unidos. Não dá para admitir, é um absurdo atrás do outro. Além disso, esses idiotas, inclusive o pai, eles andam caçando confusão com o mundo inteiro, né? A última agora foi a ex-presidenta chilena Michelle Bachelet, né? Esse imbecil do Jair Bolsonaro falou que o pai dela foi perseguido e foi morto justamente. É patético, né? Ele não tem a menor condição de ser presidente do país, né? Ele não se porta como estadista. E aí você vê o general Mourão, a quem eu também detesto, ele parece um cara apresentável, né? Um cara adulto perto desse imbecil que é o Jair Bolsonaro e seus filhos. Eles não estão nem aí para o país, certo? E são muito mais hipócritas que os petistas. Porque eu lembro bem que há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e o Jair Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, que é digamos, o braço direito desse governo Bolsonaro, eles fizeram uma campanha ferrenha contra a volta da CPMF. E tá aí o presente, né? O estelionato eleitoral. Vão voltar com a CPMF. E como o economista Eduardo Moreira falou, essa CPMF não é um imposto que vai ser revertido para os bens da população, para o bem social, mas sim para pagar aí o buraco dos juros, né, na economia, na macroeconomia neoliberal que o senhor Paulo Guedes, o incompetente e imbecil, anda dirigindo. É isso, né? A gente tem que resistir, a gente tem que aparar as arestas e se unir. Né? Não interessa se você não é de esquerda. Se você é contra esses absurdos do governo Bolsonaro, você é muito bem-vindo nessa frente. Certo? É isso que eu tinha para falar essa semana. Daqui 2 semanas estou de volta. Inscreva-se no nosso canal, dê like, dislike, comente. E aí, você concorda com o que eu falei? Dê sugestões. É isso. Aguarde pela próxima análise conjuntural da Tim Ciro Gomes. Valeu e até a próxima.